Vamos abrir o texto sagrado, irmãos. Quero convidá-los a Marcos, capítulo de número 1. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. Capítulo de número 1, nós vamos estudar do verso 35 ao verso 39. Em A Árvore e a Folha, Tolkien conta a história de Migalha. Migalha é um senhor distinto que vive obcecado com a ideia de pintar uma árvore. Contudo, por mais que tente, ele nunca consegue terminar o projeto. Em parte, Migalha não consegue porque é interrompido muitas vezes por seus vizinhos. Só ele tem carro e ele é o único faz-tudo do vilarejo. Em parte, porém, Migalha não consegue terminar a árvore porque é um perfeccionista. Ele nunca se dá por satisfeito com o que pinta, não conseguindo sequer terminar uma folha. Será que somos tão diferentes assim de Migalha? Por que é que tantas vezes começamos e não terminamos projetos? Alguns de nós são perfeccionistas, impondo a si próprios padrões irreais. Outros são solícitos demais, não conseguindo dizer não às urgências que surgem o tempo todo. Outros são procrastinadores, ou porque se envolvem com muitas tarefas simultaneamente, ou porque acham que sempre terão tempo para terminar o que começaram. Seja o que for, irmãos, como é o caso de Migalha, nós nos vemos frustrados quando não conseguimos realizar o que idealizamos. Nós nos vemos frustrados com os resultados. Ou então vivemos ansiosos com os prazos. Ou quem sabe pior, nos percebemos pouco produtivos com o que nos envolvemos. O que fazer para mudar este quadro? Se a palavra da última semana foi compromisso, a de hoje é prioridade. Se queremos ser produtivos para a glória de Deus, para a nossa alegria e para o bem das pessoas a quem servimos, nós precisamos priorizar o que mais importa. É o que vemos nesse texto de Marcos capítulo 1, do verso 35 ao verso 39. O evangelista registra de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus,
Agora que nos aproximamos de Tua palavra, nós queremos fazer das palavras do salmista as nossas. Nesta manhã, nós te rogamos, inclina os nossos corações na direção dos Teus estatutos e nos faz caminhar nos caminhos que traçastes para nós. Dá que abandonemos os nossos caminhos e que por obra Tua, Espírito, sejamos capazes de retomar o caminho que nos é apontado em Tua palavra. Nós oramos certos de Tua assistência e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Diferentemente dos demais evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, que começam com os eventos que cercam o nascimento de Jesus, o evangelista Marcos coloca o Salvador imediatamente em seu ministério. O capítulo 1 nos apresenta Jesus chamando os primeiros discípulos, curando muitos enfermos, expulsando inúmeros demônios e ensinando na sinagoga de Cafarnaum. E do ponto de vista pragmático, o resultado inicial não poderia ter sido melhor, gente. Todos ficavam maravilhados com o ensino de Jesus, verso 22. Toda a cidade se reuniu à porta da casa onde Jesus estava hospedado, verso 33. Todos estão te procurando lá fora, verso 37. E agora, irmãos, o que Jesus fará? Se você estivesse no lugar dele, o que você faria? De acordo com o que lemos, e frustrando as expectativas de Pedro e de muitos outros de Cafarnaum, Jesus se levantou de Cafarnaum e simplesmente seguiu para outros povoados. Por quê? Porque ele sabia que precisava priorizar o que era mais importante. Eu e vocês também precisamos aprender a priorizar o que é mais importante. A pergunta é como fazê-lo. Usando a mesma estrutura adotada no último domingo, nós vamos primeiro ouvir a exposição deste breve texto e depois vamos pensar em algumas aplicações mais práticas. Voltemos os olhos para o texto outra vez, verso 35. Marcos escreve que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar solitário ou deserto, onde ficou orando. Jesus tinha tido um dia super cheio. Outra vez conhecendo e chamando os primeiros discípulos, curando muitos enfermos e ensinando a palavra de Deus. A agenda do novo dia e dos muitos outros que se seguiriam, aparentemente não seria nada diferente. Jesus teria que seguir ensinando os discípulos, curando os enfermos e expulsando muitos demônios. Antes, porém, de um novo dia cheio de ministério público, Jesus resolveu se dedicar um pouco ao seu ministério privado. Ele se levantou antes de todos os que estavam na casa e ele procurou um lugar deserto para ali se dedicar ao Pai em oração.
Sobre o que Jesus orou naquela madrugada, gente? William Hendrickson, um estudioso do Novo Testamento, sugere: Jesus pode ter dado graças pelo dia de ministério em Cafarnaum, e muito provavelmente ele pediu pelo ministério que estava para iniciar na Galileia. Mais do que isso, eu diria, Jesus certamente aproveitou a oportunidade para investir na comunhão com o Pai, para desfrutar de tempo com o Pai. A comunhão particular, no entanto, não duraria para sempre. Os versos 36 e 37 nos dizem: Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Se Jesus tinha passado a noite na casa de Simão, que é Pedro, como o último parágrafo parece sugerir, faz todo sentido que seu nome seja mencionado primeiro. De qualquer forma, me parece que Marcos está nos dizendo desde o início de sua narrativa que este Simão, que é Pedro, tem um lugar de destaque na liderança dos discípulos. Seja como for, o que lemos é: Simão e seus companheiros foram procurar Jesus, deram falta dele. Quando acordaram naquela manhã, Jesus não estava lá. E por isso o texto diz que eles saíram para procurá-lo, ou como lemos no grego, para caçá-lo. E de tanto que procuraram, eles acharam Jesus, orando em um lugar deserto. Encontrando-o, porém, eles não se uniram a Jesus em oração. Viram isso? Quem sabe tomados ainda pela euforia dos acontecimentos do dia anterior, eles meio que pressionaram Jesus. Senhor, todos estão te procurando. Era como se dissessem: Jesus, o que estás fazendo aqui sozinho, homem? A multidão está lá fora. As pessoas querem vê-lo outra vez, querem ouvir uma nova aula, querem receber uma nova bênção. Se Jesus pensasse como Pedro, provavelmente ele teria dito: você tem razão. Vamos voltar para Cafarnaum, vamos seguir servindo a multidão. No entanto, não foi o que disse. Os últimos versos deste parágrafo, 38 e 39, registram: Jesus respondeu a Pedro e a seus companheiros: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. De trás para frente, percebam a presença dupla do verbo pregar. Jesus disse primeiro que veio pregar. E Marcos disse segundo que ele saiu pregando. Pastor, mas ele não curou mais, não expulsou nenhum outro demônio? Sim, ele curou. E sim, como o próprio verso 39 afirma, ele também percorreu a Galileia expulsando demônios. Contudo, irmãos, como explica um especialista nas línguas bíblicas, no grego do Novo Testamento, a ordem dos verbos em uma frase indica o lugar de importância que ocupam. Portanto, para Jesus, pregar e não curar era o mais importante. Os milagres tinham seu valor, porque apontavam para a chegada do reino de Deus,
para a ordem que Jesus trazia, para a alegria que ele promovia, para a restauração das coisas e da vida, sim. Mas Jesus não era um curandeiro, não era um mero exorcista. Jesus era o próprio Filho de Deus encarnado. E até os demônios neste capítulo sabem disso. Jesus era o Rei Salvador prometido por todo o Antigo Testamento. E é o que Marcos quer que saibamos desde o início de seu Evangelho. Mais do que isso, eu acredito que o evangelista também está nos dizendo que Jesus não se deixaria manipular ou controlar por ninguém. A agenda de Jesus não seria pautada na urgência da multidão, nem seria liderada pela preferência dos discípulos, nem mesmo de Pedro. Jesus sabia qual era a prioridade. E isso lhe permitiu pegar a longa lista de coisas que ele poderia fazer e substituí-la pelas coisas que ele sabia que deveria fazer, para terminar a obra que o Pai lhe deu. Nas palavras do pastor Kevin DeYoung, escutem isso com atenção. Jesus sabia a diferença entre o urgente e o importante. Ele entendeu que todas as coisas boas que ele poderia fazer não eram necessariamente as coisas boas que ele deveria fazer. E se Jesus tinha que viver com limitações humanas, seríamos tolos em pensar que nós não temos. Agora, dupla atenção a isso. As pessoas neste planeta que acabam não fazendo nada da vida são aquelas que nunca percebem que não podem fazer tudo no mundo. Eu vou repetir. As pessoas neste planeta que acabam não fazendo nada da vida são aquelas que nunca percebem que não podem fazer tudo no mundo. Será que nós entendemos isso, gente? Será que precisamos ouvir algo do tipo, ao fim deste ano? É claro que precisamos. Porque todos nós aqui temos problemas como produzir para a glória de Deus. E é bom que tenhamos uma série temática mais difícil de se ouvir às vezes. Vez por outra, é bom que tenhamos uma série assim. Especialmente tratando deste tema, porque todos nós temos dificuldades para perceber, elencar e perseguir o que é mais importante na vida. Você precisa de ajuda? Eu também. Então aqui vão algumas sugestões práticas. Primeiro, irmãos, antes de qualquer coisa, vamos priorizar a vida devocional. Foi o que Jesus fez, não foi? Ele podia ter se entregado às necessidades da multidão, podia ter atendido à urgência que Pedro lhe trouxe, mas não. Antes de mais um dia de ministério público, ele se reservou. Ele foi investir tempo em seu relacionamento com o Pai. Por que não fazemos o mesmo, gente? Por que não aprendemos com Jesus nesta manhã? Alguns crentes, eu sei, exageram. Eles se trancam em seus escritórios e só sabem orar e estudar, mas quase nunca conseguem aplicar
o que aprendem na vida dos outros. Parecem querer só o pai, mas não seus irmãos. Outros, porém, parecem querer só os irmãos e as atividades, de tão apressados que estão, pensando em servir e em fazer, eles se esquecem, ou pouco investem no relacionamento pessoal com Deus. É claro que eu preciso chegar ao gabinete pastoral para fazer o atendimento. É claro que eu preciso correr para fazer a visita ou para sentar com alguém em um momento de discipulado. E é claro que você precisa chegar ao escritório, ao hospital, à sala de aula para servir. Mas diga-me, o que vamos dar aos outros se nós mesmos não nos alimentamos? O que vamos apresentar às pessoas de relevante, transformador, eficaz, se nós mesmos desconhecemos o poder da vida com Deus em nossas vidas? E mais, queridos, o que estaremos ensinando aos que nos assistem se adotarmos a mentalidade de Pedro? Jesus, todos te esperam lá fora. Se saímos às pressas de manhã, preocupados com o trabalho, e se vamos dormir tarde da noite assistindo aos nossos programas favoritos, será que realmente estamos priorizando a Deus? Obviamente não tem nada de errado em assistir a série que você tanto ama. É justo e bom que sejamos pontuais e comprometidos com o trabalho, mas não às custas da vida devocional. Vez após vez, Jesus está nos ensinando nos evangelhos: estar com Deus é melhor do que fazer por Deus. E não nos esqueçamos, nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, amigo, irmã, não saia de casa sem estar a sós com o seu Deus. Você pode me dizer que faz seu devocional à meia-noite, às 21h, seria a melhor hora mesmo. Vamos priorizar, irmãos, a vida devocional. Segunda sugestão prática, vamos priorizar o chamado que nós recebemos de Deus. Muitos estavam maravilhados com o ensino de Jesus e muitos outros foram beneficiados com seus milagres. Então não é por acaso que a multidão estava à espera de Jesus para mais um dia de ensino e de milagres. Obviamente havia muita necessidade em Cafarnaum e muitos chamados urgentes e importantes. Porém, quando Pedro chegou com as novas demandas para Jesus, o que Jesus disse foi não. Por quê? Porque ele já havia dito sim a um outro chamado. Não que as pessoas não fossem importantes para o Salvador. A própria Cafarnaum receberia Jesus em um outro momento. Contudo, irmãos, Jesus sabia o que tinha que ser feito, o que era de primeira importância. Ele precisava pregar o evangelho do reino ao maior número de pessoas em um curto espaço de tempo.
Ele precisava treinar alguns poucos discípulos para que eles pudessem fazer o evangelho avançar por mais tempo. Ele precisava chegar à cruz, a fim de cumprir ali o chamado que recebeu do Pai. Vamos aprender com o que temos aqui. Para começo de história, lembremos, não somos nós que nos chamamos para seguir Jesus. É Jesus quem soberanamente, por meio de seu Espírito e palavra, nos chama para segui-lo. Você crê nisso? Da mesma forma, não somos nós que estabelecemos os chamados que mais amamos e depois os entregamos para Deus pedindo que Ele os abençoe. Não, irmãos. É Deus quem sabiamente nos chama para algumas poucas coisas na vida. É você que se mete em muitas coisas, sou eu que atrapalho a minha agenda. Deus nos chamou para algumas poucas coisas na vida. E eu posso resumi-las em 3 grandes áreas: adoração, família e serviço. Não é tão difícil assim de se entender. Talvez seja muito difícil de se viver, mas a verdade, irmãos, a verdade é, nós fomos feitos e chamados para buscar a glória de Deus em algumas poucas coisas na vida. Então, irmão, você já casou? Você já começou sua vida profissional? Você tem uma igreja local com quem congrega? Boa parte da vida já está resolvida. Ocupe-se com aquilo que Deus te deu e procure glorificá-lo, fazendo o melhor que você pode na igreja, na sua família e no mundo. Se você não vai dizer amém, eu vou dizer: tenha misericórdia de nós, Senhor. Mas se você ainda não casou, se você ainda não começou a vida profissional, mas está dando os primeiros passos, você precisa de alguma oração, mas de muita coragem. Coragem para tomar decisões na vida. Não dá para passar a vida toda esperando, comparando, selecionando, pensando, é este, é esta, é aquilo, é aquele. Oração e coragem para decidir. Sua grande motivação é a glória de Deus. Nossa grande segurança na tomada de decisão é a soberania de Deus. Ao fim do dia, amigo, mesmo que a nossa escolha não tenha sido a melhor, diz o texto bíblico, os planos dele, Provérbios, vão prevalecer. E Jó 42, nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Então não fique congelado na vida. Não paralise na casa dos 20. E agora eu faço o quê? Eu começo o quê? Eu caso com quem, amigo? Esteja em oração. Deseje glorificar a Deus no chamado que Ele te deu. E tenha coragem. Reaja, homem. Parte para a luta, crendo no teu Deus. Terceira sugestão prática: vamos priorizar uma vida focada, gente.
Eu me refiro à capacidade de se concentrar intensamente em uma coisa importante de cada vez. Você consegue fazer isso? Você acha que eu estou falando de algo que vale a pena tentar? Para Jordan Rhino, autor de um dos livros que está no nosso boletim, a disciplina de trabalho focado é a prática mais importante na busca pela maestria. Para Peter Drucker, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, este é o segredo das pessoas que fazem muitas coisas, e aparentemente muitas coisas difíceis. Elas fazem apenas uma coisa de cada vez. De novo eu te pergunto, você consegue? Você consegue se concentrar em uma coisa de cada vez? Por que não? Um dos maiores inimigos na luta pela vida focada são as distrações. Para citar o grande clichê da nossa era, nós somos a geração mais conectada que já existiu. O que é outra maneira de dizer que somos a geração mais distraída que já existiu. Para os psicólogos da Universidade de Londres, as distrações, escutem isso, influenciam negativamente nossa inteligência 2 vezes mais do que a maconha. Dá para você? Outro grande inimigo na luta pela vida focada é a falsa produtividade. O oposto da vida focada é a vida fácil e superficial. E porque somos pecadores, irmãos, nós temos a tendência de escolher essa vida. Porém, embora a vida superficial possa nos dar a sensação da produtividade, porque estamos sempre envolvidos com alguma coisa ou conectados em algum momento, ela jamais nos dará profundidade. Por uma simples razão. Muitas atividades superficiais são importantes, mas também são mais fáceis e menos cansativas se comparadas a 2 horas sentado em concentração intensa e em busca por produzir algo profundo e relevante. Se essas são suas lutas, e eu tenho que confessar, são as minhas, eu quero resumir algumas das melhores sugestões que li nesses últimos dias, inclusive boas sugestões de irmãos da nossa igreja. Primeiro, agende horas de trabalho focado com você mesmo. Nós estamos acostumados a marcar compromisso com as pessoas. Mas se nós queremos uma vida focada e produtiva, nós precisamos nos acostumar a agendar tempo com nós mesmos. Porque profundidade basicamente requer 2 ingredientes, gente: tempo e foco. Se você já ouviu falar sobre a regra das 10.000 horas, você sabe que ela afirma que
Para dominar qualquer habilidade, nós precisamos de 10.000 horas de prática. Já leu ou ouviu sobre isso? Pois bem, pesquisadores entrevistaram ou pesquisaram, estudaram um grupo de músicos maravilhosos. E eles queriam saber o que separava os excepcionais dos melhores. E sabe o que eles descobriram? Os músicos excepcionais que tocavam na mesma orquestra, os excepcionais, se diferenciavam dos melhores porque dormiam 1 hora a mais e porque praticavam seu instrumento 90 minutos por vez, sem nenhuma interrupção. Nós precisamos de tempo e de foco. Para tanto, a segunda sugestão que eu encontrei: nós precisamos criar espaço para o trabalho raso e para as aleatoriedades, porque também não dá para viver sem isso na vida. Então você precisa perceber perceber o seu dia, qual é a melhor hora de produção que você tem. Qual é o melhor momento do seu dia? Quando é que você tem mais energia? Quando está mais acordado? Bloqueia a tua agenda nesse momento por algumas horas. Os especialistas dizem que nós só temos 4 horas por dia de foco intenso. Então não é tanta coisa assim. Então procura a melhor hora de produção, bloqueia a tua agenda e investe em algo que é mais difícil. Depois tu vai ter o dia todo para aqueles assuntos mais rasos e para as coisas que surgem. Dessa forma você não vai ficar tão chateado com o que julga ser menos importante, porque é importante, só é menos importante. Nem vai perder as bênçãos que Deus envia no teu caminho por meio de aleatoriedades. Porque nós não nos bastamos. Nós precisamos de Deus e uns dos outros. Pense na bênção que por vezes vem a você no processo criativo ou de resolução de conflito. A hora do café com seu colega de trabalho. Você não estava esperando por isso. Ou pense em como você é muito abençoado em uma reunião de trabalho aparentemente não tão importante, por um comentário que alguém faz, por uma sugestão que alguém lhe dá. Então reserve a melhor parte do dia para o que é mais difícil, mas separe também outra parte para aquilo que você julga mais raso. Por fim, dentro desta aplicação, se nós queremos lutar por uma vida focada, precisamos tratar de eliminar as distrações. O sábio escreveu em Provérbios: olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Não é fácil, irmãos, mas é possível. Nós precisamos eliminar as distrações se queremos produzir coisas relevantes para a glória de Deus. Uma sugestão básica: tenha coragem para se afastar do celular enquanto trabalha e para deixá-lo longe de você quando você volta para casa.
Se queremos focar no trabalho e na família, nós temos que lidar melhor com essa criação humana bendita. É uma bênção, cheia de perigos e de distrações. Uma outra sugestão para eliminar distração: para de olhar para o calendário da semana ou do mês. Você pode olhar para ele uma vez por dia, mas ficar voltando para o calendário da semana e do mês é distrair tua mente, é levá-la do que você precisa fazer hoje para aquilo que você nem sabe se vai fazer amanhã, entende? É bom ter um planejamento, mas se você não cumprir os passos, você não vai chegar lá. Então, tenta viver o hoje, crendo no cuidado e na provisão do Senhor. Por fim, tratando de uma aplicação mais geral sobre tudo o que ouvimos, vamos priorizar a vida humilde, gente. O que é que eu quero com isso? Estudo após estudo, escutem isso, especialmente as mulheres, porque vocês dizem que são capazes disso. A comunidade científica tem provado, vez após vez, que a ideia da multitarefa é um mito. Então por que é que ainda acreditamos nisso? Por que é que ainda perseguimos isso? A ideia é que nós conseguimos fazer muitas coisas, fazer bem feito, muitas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Para a escritora cristã Jen Wilkin, a ideia da multitarefa nasceu no Éden, ou na nossa escolha de brincar de Deus. Por causa do pecado, ela continua: nós estamos quase sempre improvisando uma falsa onipresença. Mas é uma ilusão, gente. Você não pode estar totalmente em mais de um lugar ao mesmo tempo. E a razão é simples: você não é Deus, nem eu. Por isso, se queremos ser produtivos na família, na igreja e no trabalho, nós precisamos abandonar essa falsa onipresença. E nós precisamos reconhecer, e humildemente, a nossa onipresença. Se até Jesus, Deus encarnado, assumiu essa limitação, por que é que você acha que vai dar conta de viver diferente? Se estivermos em um lugar, que estejamos por completo, e que as pessoas à nossa volta nos tenham por inteiro. É assim que vamos glorificar a Deus. E é assim que vamos melhor servir uns aos outros. Na família, na igreja local e no trabalho. Você concorda comigo? Você ficou mais animado ou triste com tudo o que ouviu? Nós vamos sair daqui prontos para produzir para a glória de Deus, ou vamos sair daqui suspeitando de nós mesmos e até de Deus? Se lembram de Migalha? Chegou o tempo de partir para o céu, e ele ainda não tinha terminado a bendita árvore. Em parte porque era um perfeccionista, e em parte porque era interrompido muitas vezes pelos vizinhos. Mas sabe qual foi a primeira coisa que ele encontrou quando pisou no céu? A bendita árvore. Não era uma pintura, era de verdade.
E ela era muito mais bonita do que ele jamais tinha conseguido imaginar. E enquanto ele se perguntava na mente, como foi que essa árvore veio parar aqui se eu nunca consegui terminá-la? Uma voz lhe disse: você terminou. Você terminou essa árvore toda vez que deixou de pintá-la para servir o próximo. Se queremos ser produtivos para a glória de Deus, irmãos, nós precisamos priorizar o que é mais importante. Mesmo assim, tentando de tudo e fazendo o nosso melhor, nós precisamos também descansar. Ninguém vai terminar tudo aqui perfeitamente. E não tem problema, porque ao fim do dia nós podemos descansar, sabendo que, embora sejamos incapazes de terminar tudo perfeitamente, nosso Deus é sempre capaz. Ele sempre termina o que começa de maneira perfeita. Olhe para aquilo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Por que é que nós amamos tanto o Evangelho? Porque fizemos de um objeto de sofrimento o grande símbolo da nossa fé. Lembrem-se, desde o primeiro capítulo, Marcos quer nos apresentar quem é Jesus. Jesus é mais do que um mestre de ética. Leandro Carnal está errado, irmãos. Jesus é mais do que alguém que se ocupa meramente com os pobres e com os sofredores. Os comunistas estão errados. Jesus é muito mais do que um conservador político de direita. Muitos crentes e muitos católicos também estão errados. Jesus é muito mais do que um profeta. Os muçulmanos estão errados. Jesus é muito mais do que um curandeiro. Os neopentecostais estão redondamente errados. Então, pastor, quem é Jesus? Bem, de acordo com Marcos e com todas as outras testemunhas oculares inspiradas pelo Espírito, Jesus é Deus que se encarnou não para resolver pontualmente alguns dos nossos problemas circunstanciais. Ele é Deus que se encarnou para resolver nosso grande problema: a ira de Deus, que deveria cair sobre nós por causa dos nossos próprios pecados. Mesmo que sejamos capazes de realizar grandes coisas nessa vida, nossos pecados fazem de nós condenados pela lei justa de Deus. Nossas melhores realizações, aquelas que os homens aplaudem, celebram, nossas melhores realizações estão manchadas pelo pecado, de modo que não são aceitáveis diante de Deus. Nós não podemos reparar o que fizemos contra Ele. Por isso temos o Natal. Por isso Deus veio. Por isso Jesus se fez homem. Por isso Ele foi à cruz, irmãos. O que jamais poderíamos fazer sozinhos, Ele fez por nós de maneira perfeita. Jesus assumiu a minha e a tua culpa. Ele pagou pela minha e pela tua libertação. Por graça e por amor eterno de Deus, na cruz do Calvário, entregando-se por nós, Ele nos deu salvação eterna. É do que mais precisamos, gente. Quer tenhamos muito ou pouco foco, quer façamos coisas grandes ou pequenas, o que precisamos mesmo é do trabalho de Jesus. Vamos aprender com a Bíblia sobre produtividade? Claro, dá para aprender.
muito mais importante, vamos aprender sobre a produtividade de Jesus na cruz do Calvário. Se o Espírito Santo estiver chamando você a Cristo, venha. Arrependa-se de seu pecado, de não priorizar aquele que é o mais importante. E confesse fé no Deus que na cruz e em seu Filho priorizou a tua salvação eterna. Curve a sua cabeça comigo. Feche os seus olhos. E faça a sua oração na presença do Senhor nesta manhã.